Até as bactérias gostam do logaritmo. Em um experimento hipotético, com 5 espécies de bactérias em meio de cultura, cada uma com população inicial de 10 células, registraram essas populações representadas na tabela a seguir, 1 hora após o início do experimento, deixando claro que começamos com 10 e após 1 hora que temos essa quantidade que você está vendo aqui na tabela de cada uma das bactérias. Considerando-se que o número de bactérias duplica a cada geração, define-se o número de geração N quando a população chega a N células pela fórmula. Então vamos deixar claro uma coisa. O número de geração é Nzinho minúsculo, é o que está sendo dito aí, tá? E a expressão que nos dá o número de bactérias é N igual a N0, que multiplica 2 elevado a N. Você com certeza já deve ter assistido nossas aulas de função exponencial. Lá discutimos bastante as chamadas funções tipo exponencial, tá? Que é o caso aqui. N0 é o número inicial, inclusive a gente frisou bem isso, aquilo que está ao lado da potência é o número inicial. O tempo de geração é definido como o tempo necessário para a população dobrar de tamanho e pode ser obtido dividindo-se o tempo decorrido para a população passar de N0 a N pelo número de geração correspondente. O bacilo, nesse experimento, é a expressão e seu tempo de geração em minutos foi dito. Vamos deixar claro uma coisa. Ele disse que após 1 hora a população passou de 10, a Alice Colley, é porque eu não sei dizer o nome, viu gente, desculpem. Ela passa de 10 para 50. Em quanto tempo isso aconteceu? 1 hora. Então vamos lá, em 1 hora o número de bactérias passou de 10 para 50, tá? Nzinho é o número de geração. E ele disse que o tempo de geração é definido como o tempo necessário para a população dobrar de tamanho e pode ser obtido dividindo-se o tempo decorrido para a população passar de N0 a N pelo número de geração correspondente. O bacilo nesse experimento é essa bactéria aí. Ele quer saber qual é o tempo de geração. Então vamos com calma. Foi dado o log de 2, que é 0,3, e aí estão as alternativas. Então vamos lá comigo. Na expressão lá da função exponencial, o número de bactérias é dado por N0, que é o valor inicial, vezes 2 elevado a N. Como sabemos, após 1 hora, temos o número final de bactérias, que é 50. Após 1 hora, passa a ser 50. Né? Vamos observar isso novamente na nossa tabela. A nossa tabela nos mostra isso. A bactéria Escherichia coli passa a ter o valor de 50 após 1 hora. Então ela começou com 10, após 1 hora passa a ser 50. Então agora vamos ver como é que nós ficamos aí. Ó. Então temos 50 igual a 10 vezes 2 elevado a N. Esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo 50, 2 elevado a N igual a 5. Parou, parou, parou. Você deve estar achando estranho, achou que a função era de função exponencial a questão. Galera, preste atenção. Toda vida que você não consegue descobrir a base que iguala dos dois lados, está na hora de aplicar log. Então a brincadeira é assim. Como 2 elevado a N igual a 5, eu não consigo deixar o 5 na mesma base do 2, aí o que é que você faz? E agora, quem poderá nos salvar? Log! Você deve lembrar desse pessoal lá do México, né? Então lembre, na hora em que você não vê mais saída para a sua vida, e agora, quem poderá nos salvar? Log! É o que nós vamos fazer agora, ó. 2 elevado a N igual a 5. Jogo log de um lado e jogo log do outro, né? Justamente para a gente entrar no mundo do logaritmo. Toda vida que a potência não consegue igualar as bases, joga log dos dois lados. Log de 2 elevado a N é igual a log de 5. Log de 2 elevado a N é igual. O 5 é o que, gente? Já fizemos isso agora há pouco. 5 é 10 sobre 2. Observe que eu não tenho log de 5. Eu tenho log de 2. E como o de 10 você já sabe que é 1, eu vou fazer o quê? Log de 10 sobre 2, ou seja, 10 sobre 2 já vou separar subtraindo. Log de 5 é 10 sobre 2, separo subtraindo log de 10 menos log de 2. Esse n está trepado, desce chutando. N vezes log de 2 igual ao log de 10 menos log de 2. Ora, conheço o log de 2, que foi dado 0,3. O log de 10 é 1, log de 2 é 0,3. Então ficamos n vezes 0,3 é igual a 0,7. O n é 7 terços. Logicamente, tiro a vírgula, uma casa decimal, 7 terços. O que é 7 terços? Cuidado, não é a resposta. Isso é o que o enunciado da questão chamou de número de geração.
Percebeu? É o tempo necessário para passar de n0 até o valor final. De 10 para 50, o número de geração me forneceu 7 terços. Mas, se o tempo necessário para passar de 10 para 50 foi 1 hora, nesse tempo, o número de bactérias passou de 10 para 50. Como é que foi definido? Como é que foi definido o tempo de geração? É o tempo necessário para passar de 10 para 50, que foi 1 hora, dividido pelo número de geração. Vamos só voltar para ver se é isso mesmo. Olha só. O tempo de geração é definido como o tempo necessário para a população dobrar de tamanho e pode ser obtido dividindo-se o tempo decorrido para a população passar de n0 para n, qual foi o tempo que a bactéria gastou para passar de 10 para 50? 1 hora. Então esse tempo que eu vou dividir. Dividir por quanto? Pelo número de geração correspondente, que é o nzinho que você acabou de encontrar. Achei que o nzinho é 7 terços, então o tempo de geração é 1 hora dividido por 7 terços. Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso, 1 vezes 3 sétimos de hora. Mas olha, 1 hora tem 60 minutos. As alternativas estão em minutos. Então, 3 vezes 60, 180 por 7, nos dá aproximadamente 26 minutos. Uma excelente questão, porque ela define um conhecimento que o aluno talvez não conhecesse, do tempo de geração. Isso foi dado a você. O tempo necessário para passar de n0 para n, que foi 1 hora, dividido pelo número de geração correspondente que você obteve na própria fórmula. Grande abraço.